Olá, amados do Senhor. Como é que vocês estão? Como é que foi seu sábado hoje? Como é que está sendo, né? Que ainda não acabou. Como é bom podermos passar uma semana com o Senhor e no sábado adorá-lo na beleza da sua santidade, né? E muito melhor ainda podermos conversar sobre a palavra do Senhor. Espero que você esteja bem, sua família, seus amigos, e que você tenha cada dia aprendido mais e mais, tendo a sua experiência pessoal com o Senhor. Por favor, continue compartilhando, se inscrevendo, seja muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no seu canal Advir, onde nós juntos seremos uma corrente de luz, uma corrente do bem, para levar em meio a todas essas trevas a luz da palavra de Deus. Continue compartilhando, se inscreva, deixe o seu like, para que o YouTube possa entender que muitas outras pessoas necessitam desse conteúdo. Nós somos os discípulos do Senhor. Seja, porque nascemos discípulos do Senhor e necessitamos de transmitir aquilo que você e eu aprendemos para outras pessoas também. Posso contar com você? Em nome de Jesus, muito obrigado, viu? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e te use para a honra e glória do seu nome. Vamos orar? Santo eterno Deus, amado Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por cada um dos teus filhos que aqui estão, que se inscreveram, que têm compartilhado, que têm gostado dos conteúdos, não porque, Senhor, são qualquer coisa, mas é a tua palavra fiel e verdadeira. São todos os conteúdos, desde os hinos, as mensagens nos filmes, nos testemunhos, nos shots, que todos esses, ó Pai, sejam para a edificação e o conhecimento espiritual de cada um dos teus filhos que aqui se encontram. Abençoe a cada um individualmente, Senhor. Que nada os mova, Senhor, da sua fé, da sua esperança. Que o inimigo não os arrebate das tuas mãos, Senhor. Abençoe a cada um individualmente, toma-os em tuas mãos. Abençoe o seu lar, sua família, o seu trabalho, aqueles que estudam os seus estudos. Por favor, Senhor, aquelas trabalhadoras, na verdade, que trabalham em casa arduamente. Abençoe a cada um deles, ó Pai, a cada uma delas, para que a tua palavra possa crescer dentro de nós, na nossa vida, e que possamos transbordar, transmitindo para outras pessoas também. Abençoe todos aqueles que têm compartilhado essas mensagens de luz, de esperança e de fé para outras pessoas. Fica conosco, Pai, no estudo que teremos nesta tarde, na nossa conversa sobre a tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor nos ajude, nos conceda entendimento e nos use, concedendo-nos discernimento para sabermos falar e sermos iluminadas e guiadas por ti. Eu te suplico essas bênçãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Oh, meus amados, que a graça de nosso Senhor, mais uma vez, eu tenho pedido ao nosso Senhor por cada um de vocês, porque aqui estamos, não para nos gloriar, mas para a honra e glória do Senhor, para levarmos a palavra do Senhor aonde não podemos ir, certo? Veja só, vamos dar continuidade sobre preparação para a crise final, certo? Então vamos lá. Características adicionais da verdadeira reforma. Primeiro, qual será? Me diga aí qual será a primeira característica.
Hum? Chuta aí. Deixa aí escrito. Qual é a primeira que você imaginou? A primeira, amados, oração. Segundo, espírito de sincera conversão. Você já imaginou que isso é importante? Espírito de sincera conversão, espírito abnegado e generalizado de trabalho missionário. É o que eu e você estamos fazendo. Trabalho missionário. Que seja cada vez mais uma bênção para outras vidas, para outras almas serem resgatadas do poder do maligno. A quarta característica, espírito de louvor e ação de graças. Isso que deve mover o nosso ser. Que possamos ter espírito de oração, espírito sincero de conversão, espírito abnegado, generalizado no trabalho missionário, né? E também o espírito de louvor e ação de graças por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, que o Senhor tem nos concedido conhecer. Demos graças a Deus, porque Ele nos proporciona isso para que também levemos para outras pessoas, não ficar só conosco. Certo? Estamos nessa. Outra coisa, em visões da noite passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Muitos, amados, têm louvado a Deus. Muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos eram curados. Os outros milagres eram realizados. Viu-se um espírito de intercessão tal qual como não se manifestou antes do grande dia do Pentecostes. Isso deve ser a nossa meta. E estarmos sempre em constante oração de intercessão pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Ore, amados, não conseguiremos, como até anotei aqui, o Camaísa Ribeiro nos traz grandes lições espirituais maravilhosas, né? Que não devemos jamais ter preguiça de orar, preguiça de estudar a palavra de Deus. Clamemos ao Senhor de joelho e nós, como cristãos, se não formos cristãos que oram, nos livramos de pecar. Agora, se nós somos cristãos que peca, é porque não oramos. Tenha isso em mente. Se eu e você somos cristãos, temos que ter oração. Isso é natural. A palavra de Deus, ela já nos leva a isso. Para a gente entender, a palavra de Deus tem que ter a oração. Oração, espírito de sinceridade, né? De conversão, espírito abnegado, espírito generalizado de trabalho missionário, que é ao que a palavra de Deus nos leva, e espírito de louvor e ação de graças. Porque, do contrário, estudaremos a Bíblia e seremos enganadas pelo maligno. Porque se o Espírito Santo não acha espaço, que já estamos estudando a palavra de Deus, cheias do eu, assim eu penso, assim eu acho, não vamos conseguir nada. Vamos ler e reler até esgotar os olhos e não vamos entender nada, porque quem faz nos entender a palavra, que ela se explica, é o Espírito Santo, e sem oração é impossível. Por isso devemos estar alerta sobre isso, termos um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia do Pentecostes. Viam-se centenas e milhares visitando famílias
e abrigando perante elas a palavra de Deus. É o que devemos, é o que devíamos estar fazendo hoje. Portas se abriam por toda a parte. Um espírito de genuína conversão. O mundo, portas se abriam por toda parte e principalmente para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Então, é para estar assim. Quando Jesus voltar, nos achar fazendo isso, levando a luz da sua palavra e que portas sejam abertas pelo poder do Espírito Santo. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Ouvi vozes de ações de graças e louvor perante que pareciam haver uma reforma como a que testemunhamos em 1844, diz o relato. Olha só. E é para termos isso novamente, em nome de Jesus. O centro da reforma é a pregação da mensagem, a Laodiceia e a justificação pela fé. Olha que maravilha. A reforma, amados, ela se efetuará de maneira fundamental no seio da igreja como resultado da aceitação da mensagem da testemunha fiel à igreja de Laodiceia. Por enquanto, somos a Laodiceia espiritual, que precisamos estar desperta, não mornas, não dormindo, mas desperta, levando a mensagem do terceiro anjo a todos os lugares, aonde quer que formos, a quem entrarmos em contato pelo poder de Deus. E assim que no finalzinho seremos um só povo, a igreja remanescente que estará na terra contra todos os ardis, contra a besta, o falso profeta, contra os espíritos malignos que agirão no mundo para fazer você e eu desistirmos do caminho certo. Na hora da crise, porque passará a igreja? Não haverá meios. A igreja passará por uma crise que já começou. E não haverá meio termo. Quem não é comigo, diz o Senhor, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Isso é uma verdade. Lucas capítulo 11, versículo 23. O Senhor é bem enfático e bem certo nessa parte. Quem não é contra é. Quem não é com ele é contra ele. E quem com ele não se junta, se espalha. Não tem outra conversa. Ah, não, eu sou parcialmente, né? Eu guardo parcialmente os mandamentos. O sábado não. Então não é contra o Senhor. Os que aceitam essa franca mensagem de carinho receberão muito mais, amados. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 22, diz o seguinte: colherão em sua vida e em sua experiência benditos resultados, a saber, verdadeira conversão, separação do mundo, vitória sobre o pecado e entrega completa da vida a Deus. Essa é a essência da reforma autêntica que acontecerá na igreja, em nome de Jesus, bem como em cada coração individualmente, em cada coração sincero que busca o Senhor, ocorrerá essa verdadeira conversão. Aleluia! Eu não vejo essa hora chegar. Estou aqui. Eu digo todos os dias: eis-me aqui, Senhor, quando abro os olhos pela manhã. Faça em mim a tua vontade. Meus queridos e amados, tem tido polêmica no vídeo que postei sobre o sábado e o domingo. Não questione, não brigue, não discuta,
com aquelas pobres almas que estão enganadas pelo maligno. Orem por elas, porque acham que está na graça, mas a graça sem a lei é uma desgraça. Não tem como verem a face do nosso Criador, do nosso Deus, se não for por obediência fiel e total à sua palavra. Não tem como eu obedecer 50%, 80% ou que seja 95%. Ah, não, esses 5% aqui não. Então, eu irei para o lago de fogo e enxofre junto com Satanás, se assim eu pensar. Por isso que a palavra de Deus é para você orar antes, para que o Espírito Santo nos esvazie do eu, para que a palavra de Deus possa ser a única a transformar a nossa vida, o nosso caráter. Não tem como você estudar a palavra de Deus. Assim eu penso, assim eu acho. Mas assim diz o Senhor e assim eu e você obedeçamos para que o nosso Senhor seja glorificado. Vale a pena, amados. Não ouça o que o inimigo tem usado, pessoas fracas, para dizer que a lei foi abolida, que não existe mais, que a lei, o sábado é dos judeus. Não sabem nem se estão vivos. Ah, pobre alma. Clame a Deus, busque ao Senhor de todo o seu coração. Se você tem dúvida, vá a Cristo. Estude a sua palavra com oração, com coração sincero. E o Espírito Santo te revelará tudo aquilo que você precisa. Pode ter certeza, viu? Outra coisa mais importante ainda, que teremos a vitória sobre o pecado e entregarmos nossa vida completamente a Deus. Essa é a essência da reforma autêntica que acontecerá na igreja. Parece que a igreja está acabando, né? Mas pode ter certeza que Deus está no controle, que Ele não está deixando passar nada despercebido, Ele não está dormindo. Bem como em cada coração individualmente. Em cada coração, não se preocupe. Não se preocupe, você não ficará de fora. Se você tem desejo, se você busca, se você estuda, se você tem comunhão diária com o Senhor, não ficará de fora. Você vai receber a reforma, o poder do Espírito Santo na sua vida. Os que não aceitam essa mensagem e preferem continuar mornos, infelizmente, amados, formais, cheios de justiça própria, cairão durante a sacudidura e perderão. Esclarece a palavra de Deus que foi revelada à nossa irmã. Ela obteve esse esclarecimento da palavra do Senhor, da reforma da igreja. Perguntei o significado da sacudidura e que eu vira, e foi-me mostrado o que era determinado pelo testemunho direto, contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Alguns não suportarão esse testemunho direto. É o que temos visto. Essas pessoas que entram aí para discutir, para questionar que estamos errados, não ouça a voz do Espírito Santo, porque somos a verdadeira igreja de Laodiceia. Alguns não suportarão esse testemunho direto e vão se levantar, como já estão se levantando contra todos aqueles. E isto é o que vai determinar a sacudidura entre o povo de Deus. Maravilha, louvado seja Deus. O destino da igreja depende, amados, de como essa mensagem é recebida. Ela levará a igreja a profundo arrependimento, todos os que recebem.
serão purificados. A palavra de Deus, o testemunho da verdadeira, a testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que devia ter. Se a mensagem está sendo dada para todo mundo, não é só para a igreja adventista, é para todos. Escravo, livre, rico, pobre, de todas as línguas, de todas as nações, a palavra de Deus está sendo, a mensagem de Deus está sendo enviada pelo mundo afora. E todos que a receberem serão purificados. Olha que maravilha. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano e não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos os que o recebem, de verdade obedecerão a ele e serão purificados. Aleluia, louvado seja Deus. Todos que recebem terão profundo arrependimento e receberão a verdade e obedecerão e serão purificados. Aleluia, louvado seja Deus. Uma reforma, mensagem de carinho. Uma franca mensagem de carinho. Olha que coisa maravilhosa. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Deus conhece as minhas e as suas obras. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 e 15. A mensagem da igreja de Laodiceia é uma impressionante acusação e é aplicável ao povo de Deus no tempo presente. Não é para o passado, é para o nosso presente. O autor da mensagem é ninguém menos que Cristo, nosso Salvador, e o nosso melhor amigo. Ele é fiel e verdadeiro. Como eu já falei nos vídeos anteriores, Deus ele não fará nada sem antes nos falar, nos revelar. E ele tem feito isso, enviado a sua palavra, a mensagem, à última igreja Laodiceia. Essa mensagem é enviada por ninguém menos que Jesus Cristo, nosso amigo fiel. Ele é fiel e verdadeiro, ele nos ama, porém ele não nos adula. Se acharmos que vamos fazer biquinho, dizendo que não é possível, que não dá, o nosso Senhor ele não vai nos adular, porque Ele quer nossa felicidade, nossa salvação. Por isso ele não vai passar a mão. Porém, ele nos fala com carinho e sinceridade. Sua mensagem é direta, porém plena de misericórdia. Aproveitemos esse tempo de graça e de misericórdia que o Senhor nos dá, que Ele nos fala com amor, com carinho. Mas graças a Deus que Ele não nos adula. Se tivermos que ser puxado a orelha, Ele puxa. E eu louvo e agradeço a Deus porque Ele faz isso para a minha e a sua salvação. Diz-nos: eu sei as tuas obras. Tem como eu esconder as minhas obras? Você não tem. Ele sabe as nossas obras. Aquele que nos fala, nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Como não amar, como não querer um Deus, um Pai tão maravilhoso desse, que nos conhece mais do que a nós mesmos? Porque o coração humano é enganoso, amado.
Jeremias 17:9, particularmente por causa da sua própria condição enganadora encontrada em Laodiceia, essa mensagem é muito necessária. Portanto, sendo que Deus nos conhece, nossa atitude em fase dessa mensagem deve ser a do salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que isso, amado, seja a minha e a sua mensagem, a sua oração diária. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia, louvado seja Deus. Essa mensagem tem aplicação individual e coletiva. É individual, mas é coletiva. É para todos. Não é só para mim, só para você, é para todos. É individual para mim, para você, mas é para todo mundo. O resultado coletivo, a testemunha fiel fala no singular. No singular. O resultado coletivo na igreja é determinado pelo modo em que cada membro responda à mensagem e pratique. Olha só que maravilha. A mensagem chega para todos. Agora depende de quantos recebem essa mensagem para si, não para mim apontar, não, essa mensagem não é para mim, é para fulano. Ou seja, eu estou me achando, né? É para nós, é para mim, é para você, é para todos nós. E recebemos e aí está tudo bem? Não fazemos, nós temos que praticar. Viver essa mensagem. Mornidão. Olha aqui, o nome já diz, né? Já não presta. Que nos diz aquele que conhece nosso coração: não és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, 15 a 16. Olha que coisa triste. Deus me livre de você, de mim, sermos mornos ou frios. Porque se formos frios, ainda é possível sermos esquentados. Mas morno não tem jeito. Porque és morno e nós nem somos frio nem quente. Então, morno ele vomita da sua boca. Nos primeiros tempos da história da igreja, recebemos essa instrução. A mensagem de Laodiceia aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte deles são professos mornos, tendo nome, mas não zelo. Aplica-se a esta classe de termo morno, professam amar a verdade. Todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristão. Não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos. Não se acham no momento dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios da sua fé. Olha que coisa terrível. Não está disposto a morrer para o próprio eu e nem seguir exatamente os princípios da sua fé, mas não ousa, né? Mas são deficientes no fervor, no devotamento. Não funciona assim. Não se empenham inteiramente e de coração à obra de Deus, identificando-se com seus interesses, mas se mantêm afastados e estão prontos a deixar os seus postos, quando os mundanos interesses pessoais o exijam. Precisam da obra interior, da graça no coração. Precisamos, amados, precisamos dessa obra interior no nosso coração. Do contrário, seremos levados pelos nossos interesses mundanos. Quando arrochar
as coisas para o nosso lado, a gente desiste. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força para resistirmos, que precisamos dessa mudança pelo poder do Espírito Santo no nosso interior. Graças a Deus que muitos, por haverem permitido em sua vida a obra poderosa do Espírito Santo, não participam dessa condição de mornidão. Aleluia. Que esse seja você e eu. Mas não deixam de ser triste a realidade de que uma grande parte da Laodiceia é constituída de mornos. Você tem visto isso? Eu tenho. Que apenas professam a verdade, isso reclama uma decidida reforma nessas vidas. Primeiro, são deficientes na devoção e fervor cristão. Segundo, não estão dispostos a morrer para o eu e a seguir de perto os princípios da fé. São deficientes na devoção e fervor cristão porque necessitam viver diariamente uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração e estudo de sua palavra. Do contrário, morreremos. Precisamos, amados, urgentemente dar a devida consideração às nossas necessidades espirituais para supri-las com o poder divino. Não estamos dispostos a morrer para o eu e a seguir de perto os princípios da sua fé. Por quê? Porque uma convenção pela metade não poderá nos salvar, de jeito nenhum. Não tem como sermos salvos com uma conversão parcial pela metade. Convertei-vos a mim de todo o coração, diz o Senhor. Um coração dividido não nos dará vitória. Não tem como ter a vitória, amados, diante do poder enganador do maligno. Cristo pede a posse completa da minha e da sua vida. O que ainda te segura longe do Senhor? O que ainda você gosta tanto que não consegue se entregar a Cristo inteiramente, completamente? Cristo pede a posse completa da minha e da sua vida. Repito novamente, o eu deve morrer definitivamente para que Cristo domine o trono do meu e do seu coração. Terceiro, não se empenham de maneira cabal e de coração na obra, identificando-se com os seus interesses. Não dedicam suficiente tempo a esse interesse, trabalho e recurso na causa de Deus. É porque não dedicamos tempo suficiente na obra de Deus, nesse trabalho, os recursos que Deus tem nos dado. Quarto, a obra interior da graça está faltando no nosso coração. Deus quer realizá-la plenamente na vida de cada um de nós. Olha que maravilha, que privilégio. Aleluia. Aquele que em vós começou a boa obra, diz Paulo, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Nunca esqueça disso. Nunca estaremos completamente satisfeitos com a nossa perfeição, porque não seremos. Cada vez mais que nos aproximamos do Senhor, mais o Espírito Santo mostra a nossa deficiência de caráter e mais nos leva aos pés do Senhor. Não é para você desistir. Tem pessoas que desistem. Não desista. Siga em frente e receba plenamente a vida que o Senhor quer dar a cada um de nós. Aquele que em vós começou a boa obra, diz Paulo, ele vai aperfeiçoar. Não esqueça esse verso, Filipenses 1:6. Ele começou em nós e vai terminar. Não é obra nossa. Não é o que eu faço, o que eu falo.
que vai completar a obra que o Senhor começou em mim. É Jesus que vai terminar essa obra. É a justiça dele que vai compensar a nossa falta. Graças a Deus, amados, que Ele quer e pode fazê-lo, mas necessita do meu e do seu consentimento. Nosso sincero interesse, nossa franca cooperação, porque do contrário não será possível. Que Deus te abençoe, que Deus te use e te ilumine para que você se entregue inteira e completamente nas mãos do Senhor. Estamos juntos até o fim, até a vinda de nosso Senhor. Que Deus abençoe. Um forte abraço.